Caros participantes do Convip, meu nome é Fabiane Fischer Figueiredo e irei apresentar os resultados de uma investigação que foi realizada juntamente com a professora Cláudia Lisete Oliveira Groenwald, da Universidade Luterana do Brasil, localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 2020. E para este congresso foi intitulada Design de Problemas Abertos e que abordam temáticas sociais para a reformulação e resolução com o uso de recursos tecnológicos digitais. Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma investigação qualitativa, em que se utilizou o método estudo de caso e cujo objetivo era investigar, por meio do design de problemas com o uso de recursos tecnológicos digitais, para a reformulação e resolução de problemas, quais aspectos matemáticos, metodológicos, tecnológicos e relativos à abordagem de temas de relevância social que se apresentam na formação inicial de professores de matemática. Para atingi-lo, implementamos um experimento que envolveu o design de um problema e a elaboração de um questionário. O problema foi resolvido com o uso de tecnologias digitais e as questões respondidas por alunos de licenciatura em matemática no mesmo respectivo. A resolução de problemas abertos com o uso de tecnologias digitais é uma metodologia que requer, para sua implementação no ensino médio, a reflexão sobre a experiência de resolução por parte de alunos em formação inicial de professores dos cursos de graduação em licenciatura em matemática. Para tanto, os problemas devem ser produzidos pelos professores formadores, por meio de designs que utilizem as tecnologias digitais para que atendam essas finalidades e possam ser reconhecidas as potencialidades e ou limitações no ensino da matemática e para o desenvolvimento de competências e habilidades educacionais. O design de problemas com o uso de recursos tecnológicos digitais consiste em uma atividade realizada pelo professor no papel de designer e requer a produção de enunciados de problemas fechados ou abertos e que abordem temas de relevância social, utilizando para isso as tecnologias digitais. Para isso, são executadas as etapas de acordo com as fases do design de sistemas instrucionais ou ISD sugerido por Filatro. Na primeira etapa, então, análise da necessidade, requer que o professor identifique os interesses dos alunos e as necessidades educacionais, bem como o contexto educacional e recursos que serão necessários para propor o problema. Na fase projeto, desenvolvimento e implementação, envolve o planejamento ou projeto, né, de forma a ser desenvolvida de maneira minuciosa e implementado o enunciado do problema. E na última fase, a avaliação da solução obtida é quando o professor avalia o modo como está escrito o enunciado, os recursos utilizados, os aspectos estéticos e decide ou não se vai aprimorá-los antes de propor aos alunos. Tipos de problemas, fechados e abertos. A escolha pela proposta de problemas abertos, como é evidenciada neste trabalho, pode permitir, tal como preconiza Alevato, a exploração dos conteúdos matemáticos, a escolha de opções e a valorização e exposição de ideias por parte dos alunos, sendo o processo de resolução o mais valorizado. Além disso, na matemática, conforme Pekonen, Naveri e Lane afirmam que oportunizam o desenvolvimento da compreensão e do pensamento matemático, uma vez que os alunos participam ativamente e aumentam, assim, a sua comunicação e compreensão
acerca dos princípios e conceitos estudados. Podem ser abordados para contextualizar os problemas, como, por exemplo, os temas contemporâneos transversais, de sigla TCTS, que são sugeridos pelas orientações para a implementação da Base Nacional Comum Curricular na educação básica do Brasil. Como TCTs sugeridos, a BNCC propõe ciência e tecnologia, meio ambiente, multiculturalismo, economia, saúde, cidadania e civismo. Esses temas são capazes de contribuir para o desenvolvimento das habilidades de elaboração e resolução de problemas e promover o ensino interdisciplinar sobre os pilares de problematização da realidade e das situações de aprendizagem, superação da concepção fragmentada do conhecimento para uma visão sistêmica e integração das habilidades e competências curriculares à resolução de problemas. De acordo com Serrazina, os futuros professores precisam ter a oportunidade de explorar e resolver problemas da mesma maneira que deve propor aos seus alunos. Nesse intuito, necessitam aprender a analisá-los e explorá-los para que identifique o seu potencial matemático, pedagógico e didático, do que pode ser ensinado, das possíveis soluções, de como questionar os aspectos matemáticos e refletir sobre as aprendizagens. Também é um contexto que pode encorajar os futuros professores a criar, a partilhar e a resolver os seus próprios problemas, assim como desenvolver a capacidade de resolução e de apreensão do conhecimento matemático. Desse modo, o design de problemas abertos com o uso de recursos tecnológicos digitais para a utilização desses problemas na formação inicial de professores de matemática pode ser uma oportunidade para a aquisição da experiência de resolvedor e para a reflexão sobre a mesma, e quanto às possibilidades educacionais que podem ou não ocasionar ao ensino da matemática, ou seja, pode favorecer o processo de introspecção que, conforme Hartmann, por meio da análise e avaliação crítica de pensamentos, posturas e ações passados, atuais ou futuros, o professor se esforça para obter novas ideias e melhorar o desempenho no futuro, que, de acordo com o processo de reflexão desses alunos, pode ser um meio para a utilização e reconhecimento de estratégias educacionais que podem favorecer o ensino da matemática, tais como a visualização, a escrita, os questionamentos sobre o problema, autoquestionamentos elaborados pelos alunos, a elaboração de hipóteses, a coleta de informações, o uso de tecnologias, entre outras. Sobre a metodologia de investigação, foi planejado um experimento que envolveu a realização do design de um problema aberto, que abordou o tema meio ambiente e foi utilizada as tecnologias digitais, e também houve a elaboração de um questionário para reflexão sobre a experiência de resolução do problema e acerca das possibilidades educacionais que tal proposta pode ocasionar ao ensino da matemática no ensino médio. Como instrumentos de coleta de dados, foram considerados os registros escritos no processo de resolução e as soluções escritas pelos alunos e as respostas que registraram para o questionário, tanto na primeira quanto na segunda fase, que é um tipo de entrevista semi-estruturada. Na análise dos dados, além de considerar o objetivo geral e o referencial teórico construído, também utilizou-se as fases destacadas por IN para uma investigação do tipo qualitativo: compilação, que ocorre a reunião e organização dos dados; decomposição, que são subdivididos em grupos menores, tais dados; recomposição, cujos elementos são novamente reorganizados conforme as necessidades
a serem respondidas e a serem organizadas. Interpretação, que requer a produção de narrativas, tabelas e gráficos, se forem necessários, para a elaboração das interpretações iniciais. E a conclusão, que utilizou as interpretações da quarta fase e foram elaboradas nessa fase as conclusões da investigação. Em relação ao enunciado do problema, intitulado Os Impactos Ambientais e as Ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, de sigla IBAMA, esses foram produzidos pelas professoras designers, no caso eu e a professora Cláudia. É do tipo aberto e abordou como tema os impactos ambientais e as principais ações que são executadas e de responsabilidade do IBAMA. É um tema do meio ambiente, então, e vem em consonância com as necessidades no nosso país. Como conteúdos matemáticos evidenciados, destacam-se números, reconhecimento e representação de dados numéricos, álgebra, representação de uma função e sua utilização para calcular o valor numérico que estime os dados aproximados, e estatística descritiva, seleção de uma amostra, coleta de dados e sua organização, tabulação e representação em um gráfico de linhas ou segmentos, tal como propõe a BNCC. E as tecnologias digitais utilizadas no design foram os recursos do PowerPoint, os recursos do site Puntum, que permite a produção de histórias animadas, e Python, em que foram utilizados seus recursos para recortar imagens que foram retiradas do site do IBAMA, bem como algumas informações e imagens do site do IBAMA. O enunciado do problema apresenta um slide inicial com o título e nome das designers, e no slide seguinte a introdução, em que são destacadas as etapas a serem realizadas pelo resolvedor. A primeira etapa, então, seria assistir o vídeo, cujo link é disponibilizado e que foi produzido no site Puntum, que trata do tema abordado de forma a introduzir as primeiras informações sobre as ações do IBAMA. A segunda etapa envolve, então, a apresentação de 3 títulos sublinhados que direcionam a seus respectivos slides, e neles possuem as orientações relativas ao acesso às respectivas informações e aos dados numéricos das pesquisas estatísticas que são feitas nos últimos dias, meses ou até anos em diferentes municípios ou estados ou regiões do Brasil, no site do IBAMA. E esses títulos, então, seriam monitoramento de focos de queimadas, consulta de autuações ambientais e embargos, e a consulta de licenças ambientais. A terceira etapa, a ser executada pelo resolvedor, o orienta de forma sequencial quanto às atividades matemáticas que deverá realizar e acerca dos recursos tecnológicos digitais que poderá utilizar, entre eles as planilhas eletrônicas para tabular e representar graficamente os dados que coletou no site do IBAMA, e também para escrever informações sobre os mesmos, e uma função respectiva que seria utilizada para estimar os possíveis dados em um determinado tempo e na mesma área escolhida pelo resolvedor para resolver o problema. E a quarta e última etapa refere-se à primeira etapa do questionamento, que possui indagações para reflexão sobre a experiência vivenciada como resolvedor de um problema aberto que abordou um tema de relevância social e utilizando as tecnologias digitais. Destaco aqui que cada etapa possui um áudio, e esses áudios foram gravados por mim com a finalidade de orientar e auxiliar na interpretação e na execução das atividades pelo resolvedor. Além dessa etapa, que foi apresentada no próprio enunciado do problema, o questionário teve uma segunda, que apresentou as questões que visavam o reconhecimento dos conhecimentos que foram produzidos como futuro professor de matemática, quanto às possibilidades
limitações e potencialidades dessa proposta no ensino médio e de acordo com a BNCC. Sendo assim, as atividades propostas aos licenciandos foi a resolução do problema e o questionário. As professoras formadoras, foi no caso eu e a professora Cláudia, e o público-alvo, que vale destacar informações sobre eles, eram alunos de licenciatura em matemática e também integrantes do grupo de estudos curriculares de educação matemática, GESEM, do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, PPG-SIM, da Universidade Luterana do Brasil, Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. E as tecnologias que eles foram orientados a utilizar na resolução foi documentos de Word e Excel, mas eles poderiam fazer escolhas de seu interesse conforme. No que diz respeito aos resultados obtidos com a investigação, inicialmente destacamos os registros escritos do processo de resolução e a solução apresentada por um dos alunos que participaram da investigação, de um total de 5. Ele apresentou brevemente algumas informações e na tabela que está na figura 1, os dados numéricos que ele pesquisou. Ele tomou a decisão de escolher a opção monitoramento de focos de queimadas, que lhe forneceu o total de focos ativos que foram detectados pelo satélite entre 2009 e 2019, no estado do Rio Grande do Sul. Ainda na tabela escreveu o título, consoante com o que pesquisou, uma coluna com os anos e outra com os respectivos dados coletados, e apresentou o valor total correspondente à soma dos mesmos. No gráfico de linhas, os segmentos que apresentou e pode ser visualizado na figura 2, notamos que representou os anos no eixo X e os números no eixo Y, de acordo com a tabela. Ele utilizou outros recursos do Excel, pois escreveu o título, a fonte e os rótulos dos dados. Também adicionou uma linha de tendência linear, que está representada em pontilhado, e o modelo, que é uma equação gerada pelos recursos do Excel e que corresponde a uma função do tipo afim. Com o uso da função, ele calculou o valor numérico que o possibilitou estimar o número de casos de foco de queimadas que poderá ocorrer em 2029, como consta na figura 3. Esse pode, por ser um decimal, foi arredondado, que resultou em 2.310 casos aproximadamente. Dessa forma, depreendemos que o aluno seguiu a sequência de atividades que foram propostas no enunciado e que contribuíram para a solução correta do problema. Por ser do tipo aberto e demilitou o contexto, esse o instigou a tomar decisões e a explorá-lo no processo de reformulação do problema, pois escolheu os recursos do Word e Excel para fazer os registros, também escolheu o tempo em anos e a área do estado do Rio Grande do Sul, que é o estado onde o aluno residia, para pesquisar os dados numéricos no site do IBAMA. E também adicionou uma linha de tendência linear, que por ele foi escolhida, que seria a função do tipo afim, e o tempo que eu gostaria de saber os casos que poderiam ocorrer de queimadas daqui a 10 anos, o que lhe forneceu o valor aproximado desse número de casos. Em relação às 4 indagações da etapa inicial do questionário, o aluno deveria mencionar os aspectos positivos e negativos da resolução do problema, porém, destacou apenas os positivos, que o fez procurar por dados reais e saber o que de verídico está ocorrendo de acordo com o nosso tempo. Também mencionou os conhecimentos utilizados na resolução do problema, expôs os conhecimentos matemáticos de estatística, os tecnológicos a utilizar o Excel e pesquisar na internet, e relativos ao tema, que o fez escolher o estado que residia para determinar a área de investigação no site do IBAMA. No que se refere às decisões tomadas, às ações que executou e às estratégias que utilizou, escreveu que primeiro foi a seleção dos dados e depois a organização deles
na planilha e num gráfico. Além disso, caso fosse possível aprimorar ou refazer o enunciado do problema, como e quais recursos ele utilizaria, ele destacou então que explicaria melhor a utilização dos dados e de como organizar a resolução do problema, pois não sei se fiz certo. Então, por ser aberto e uma experiência que se entende que era nova para este aluno, ele não tinha certeza se tinha feito ou não o que era realmente esperado com a resolução. Na segunda etapa, que finalizou o questionário e que as indagações eram acerca das possibilidades educacionais que a resolução de problemas como o que ele resolveu poderiam contribuir para o ensino da matemática e suas tecnologias no ensino médio, ele foi indagado quanto ao tempo de duração que precisou para resolver o problema e se havia utilizado ou não outros recursos tecnológicos. Ele escreveu que realizou a resolução em torno de 1 hora e que não utilizou outros recursos. No que se refere à experiência de resolver o problema e que ela contribui para a sua formação docente, ele enfatizou que ela contribuiu sim, que é uma forma diferente e importante para trazermos dados relevantes às nossas aulas, em que os alunos podem escolher o que estudar sobre o tema. Em relação às competências específicas propostas pela BNCC para a área da matemática e suas tecnologias, e que ele deveria reconhecer quais poderiam ser desenvolvidas por meio da resolução do problema, ele mencionou que seria a primeira, terceira e quarta competências específicas da matemática, conforme estão escritas na BNCC. Elas tratam sobre a utilização de estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos e que os alunos devem utilizar, então, para interpretar problemas em diversos contextos, como, por exemplo, ciências da natureza e humanas, assim como para construir modelos matemáticos e resolver problemas em diferentes contextos, de forma a compreender e utilizar diferentes registros de representação na busca de uma solução e na comunicação dos resultados para a resolução de problemas. E, por fim, no último questionamento, então, que seria o quinto, ele destacou os conhecimentos matemáticos que poderiam ser trabalhados no ensino médio por meio da resolução do problema, que seria a estatística da unidade probabilidade estatística da BNCC, utilizando até mesmo o tema citado no problema. Como considerações finais, de acordo com os resultados obtidos na investigação, concluímos que a experiência de resolvedor e de reflexão no processo formativo inicial de professores de matemática possibilitou a tomada de decisões, a elaboração de suas próprias estratégias, a determinação e solução de outros problemas, na tentativa de solucionar o problema norteador, bem como a análise e avaliação do processo que realizaram, apontando as potencialidades dessa proposta no ensino médio, em se tratando da abordagem de temas de relevância social e do desenvolvimento de competências e habilidades específicas de matemática, que possam contribuir para as aprendizagens das unidades, números e álgebra e probabilidade estatística, tal como a BNCC propõe. Aqui podem ser verificadas as referências bibliográficas das obras que foram consultadas para a elaboração deste trabalho. E um muito obrigada em meu nome e da professora Cláudia por você ter assistido a nossa apresentação. Caso queira fazer algum comentário, pode escrevê-lo na própria página do YouTube deste vídeo ou nos enviar um e-mail, que iremos responder assim que puder.